Olá, meus irmãos, a paz do nosso Pai e do Messias esteja convosco que estiver assistindo esse vídeo. Irmãos, iniciando hoje o vídeo para poder falar da palavra do nosso Pai por intermédio do profeta Isaías 17, versos 7 e 8. O nosso Pai fala assim: naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador. Todos se voltarão para o Santo Pai. Não confiarão mais nos altares que eles construíram, nem nas imagens que eles mesmos fizeram, nem nos postes ídolos da deusa Azera, nem nos altares de queimar incenso. Então, meus irmãos, aqui o nosso Pai está falando do sétimo dia que está para chegar, que é o dia do nosso Pai, do nosso Messias, que o mundo que és no maligno, que agora é da besta, em breve tornará para o Pai o Messias que o criou, que criou o mundo, criou tudo, todos os seres viventes, todos os homens, todas as plantações, todos os seus animais, tudo, meus irmãos, os mares, os oceanos, a terra, tudo que há debaixo da terra, tudo que há debaixo dos mares. E o nosso Pai fala isso, meus irmãos. Por quê? Porque as pessoas, elas não olham para o Criador, não olham para as obras das mãos do nosso Pai, e sim olham, infelizmente, a idolatria tomou conta do mundo, e as pessoas, a maioria delas, não todas, olham para as obras que dos ídolos, dos deuses estranhos, resumindo, dos demônios, imagens, postes ídolos, essa deusa Azera que não é Deus, aí tem vários deuses, várias imagens, as pessoas adoram Jesus Cristo, adoram a Aparecida, que eles falam Nossa Senhora, mas que não é nossa, deles. E as pessoas olham para as imagens esculpidas, meus irmãos, imagens esculpidas de madeira, de barro, de concreto, de ouro, de prata, feita pelas mãos humanas, que não andam, não falam, não tem vida, não pode livrar eles do mal, e mesmo assim eles se ajoelham para elas, e mesmo assim eles colocam suas confianças em objetos vãos, sem valor. Então, em breve o dia do nosso Pai está chegando, e ele fala que as pessoas olharão para o Criador, todas se voltarão para o Santo Pai. E quando esse dia chegar, meus irmãos, está muito próximo, está chegando, as pessoas não vão confiar nos altares que eles construíram. Quando o Messias se manifestar sua glória, a glória de seus santos anjos, que ele vier buscar a sua igreja, a sua esposa, as pessoas, elas não vão olhar para os templos de pedra, os templos religiosos, não vão olhar para os seus altares, as pessoas não vão olhar para as imagens que eles confiam, para os seus deuses, porque nenhum deles poderá livrar-nos. Meus irmãos, eu deixei o entendimento dessa passagem das Escrituras e reparti com os irmãos o entendimento, para que possa também completar com vocês o que vocês pensam aí também, meus irmãos, através do Espírito do nosso Pai. Então eu deixei esse entendimento e estou repartindo com vocês. A luz resplandece. No dia do Pai do céu, todos os idólatras e aqueles que frequentam altares e templos ficarão pasmados. Todas as obras de demônios serão desfeitas. As pessoas não vão mais confiar em suas imagens e esculturas, seus ídolos, seus deuses e suas religiões. Todos atentarão para o Criador naquele dia.
Então, meus irmãos, essa palavra do nosso Pai na Escritura, palavra muito forte, que está falando de naquele dia, e esse naquele dia, hoje, está muito próximo mesmo, meus irmãos. Então, firme-se na palavra do nosso Messias, firme-se com o Messias, sejam quentes nele, para que esse dia não pegue ninguém de imprevisto, certo, meus irmãos? Então, continuando aqui, falando do nosso Messias, nosso Salvador, quando ele esteve aqui em carne e sangue, ele já veio, e as obras que ele fez não conteria todos os livros do mundo. E isso que ele fez em 3 anos e meio, meus irmãos. Então o que nós temos é algumas partes que nós conhecemos através das Escrituras, mas através do Espírito do nosso Pai a gente consegue muito mais além. E quando o Messias veio aqui carne e sangue, e em breve ele virá, só que ele virá com poder e grande glória, das nuvens do céu, ele veio aqui para poder resgatar as suas ovelhas, veio para aquela ovelha que havia se perdido, e muitas das ovelhas do nosso Messias ainda estão espalhadas em diversas religiões do mundo inteiro. As pessoas, elas querem, muitas ovelhas do Messias querem procurar o bom pastor, e acaba adentrando numa grande armadilha de pegar pessoas que são as religiões. Mas o Messias, ele deixou a palavra dele. E se a gente se esforçar um pouco, que o Messias mesmo falou, se esforce por entrar pela porta estreita, porque a porta larga conduz a muitos à perdição. São muitos que entram por ela. Então, se as pessoas se esforçarem, meus irmãos, elas vão conseguir encontrar essa porta, que é a porta estreita, a porta de salvação, a porta de vida, que é o Messias. Então, o Messias, ele sempre quis isso. Ele sempre falou, eu vou para outros apriscos, ou seja, outras religiões, outras armadilhas de pegar gente, para poder chamar as minhas ovelhas pelo nome, para que elas saiam para fora e sigam somente ele, o bom pastor. Irmãos, Mateus 23, do verso 1 ao 7, diz assim: Então falou o Messias às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei ou guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, né? Fazei ou guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não procedais de conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e longas franjas nas suas vestes. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes
e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens, serem chamados mestres pelos homens. Então, meus irmãos, o Messias, ele dá um resumo. O Messias falou, observai tudo que os fariseus, escribas, sacerdotes, exemplo, né? Hoje, pastores, padres. O Messias falou, observai tudo que eles falam. Portanto, não agir em conformidade com as suas obras. Quais são as obras deles, meus irmãos? Frequentar templos religiosos, fazerem ofertas, sacrifícios, campanhas religiosas, ou seja, que isso inclui frequentar, ou seja, observar o que eles falam. Por que, meus irmãos, observar o que eles falam? Porque muita coisa que eles falam é verdade. Eles falam dos 10 mandamentos do nosso Pai, é verdade. Eles falam amar o Pai acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, não matarás, não roubarás, não dizer falso testemunho contra o seu próximo, honrar o teu pai e a tua mãe, não cobiçarás a mulher do próximo, os bens materiais do próximo, a vida do próximo, não cobiçar. Então, meus irmãos, isso que eles falam, você observar, são coisas boas, porque é a palavra do nosso Pai. Quando eles falam das Escrituras, falam do Messias, dos apóstolos, é a palavra do nosso Pai. Portanto, o Messias fala para a gente não agir em conformidade com as obras deles. Por quê? Porque eles misturam também esterco. As obras deles são esterco, não serve de nada. Quer dizer, esterco serve de alguma coisa, mas as obras deles não servem de nada. Porque eles atam os fardos pesados e difíceis de carregar e colocam sobre os ombros dos homens. Entendeu, meus irmãos? Isso que eu acabei de falar. Frequentar templos religiosos, pagar dízimo, pagar ofertas. São fardos pesados que colocam sobre os ombros dos homens. Um mês eles querem o seu salário todo. E exploram os pobres necessitados. Então, meus irmãos, o Messias falou isso. E ele deu características desses líderes religiosos. Na ocasião, escribas e fariseus, hoje em dia tem vários, tem muito mais do que na época. Ele falou, eles gostam de andar com as suas vestes longas, né? Ou seja, com aquelas roupas, né? Aparentemente que aos olhos das pessoas, né, são boas, ternos, gravatas, aqueles sapatos de marca. E outras características que eles gostam dos primeiros lugares nos banquetes, né? Eles se acham mais do que os outros, eles querem, como é que eu posso dizer? Eles querem estar nos lugares mais importantes. Eles também gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, nas igrejas de pedra, nos templos religiosos. Vocês olham para o púlpito. Normalmente as igrejas de pedra têm aquelas cadeiras que ficam em cima do púlpito, no altar, né, que eles chamam, em cima do altar. Aquelas cadeirinhas ali foi nada mais que os líderes religiosos se assentaram ali naquelas cadeiras que o Messias fala, na cadeira de Moisés. Na cadeira de Moisés, que eles seguem o próprio diabo. Eles fazem as obras do pai dele, de Moisés. Por isso que a gente não podemos agir em conformidade com as obras deles, porque eles falam coisas boas, palavra do nosso Pai, palavra do nosso Messias, e mistura as coisas ruins, o fardo pesado, a lei de Moisés, e coloca sobre os ombros dos homens. E eles gostam de serem chamados pastores, padres, fariseus, sacerdotes. Eles gostam de ser chamados
guia, mestres. Entende, meus irmãos? O Messias falou, a ninguém nessa terra chame vosso mestre, vosso guia, vosso pastor, porque um só é o vosso pastor, né? A saber, aquele que hoje está no céu, ao lado direito do Pai Todo-Poderoso. E vocês todos são irmãos. Se nós todos somos irmãos, por que tem pessoas aí que a si mesmo se declaram pastores, a si mesmo se declaram fariseu, saduceu, a si mesmo se declaram sacerdote, que eles querem esse título, né? Eles querem ser chamados acima de irmão. Então, fica essa observação aí, meus irmãos. E eu compartilhei o entendimento dessa passagem com vocês, o que eu entendo, eu vou repartir com vocês. Espero que some aí com o entendimento de vocês também, para que nós estejamos no mesmo espírito, certo? E o entendimento o Messias nos disse para não proceder conforme as obras dos líderes religiosos, todos sem exceção. Os líderes religiosos, pastores, padres, etc., se apresentam para as pessoas com roupas sociais, ternos, gravatas, gostam daquelas cadeirinhas em cima dos púlpitos dos templos ou as primeiras cadeiras dos templos e de suas cerimônias. Os líderes religiosos colocam fardos pesados nos ombros dos homens, nos ombros das pessoas, as práticas da lei de Moisés, o diabo. Quais são elas, meus irmãos? São dízimos, ofertas, sacrifícios. E são os líderes religiosos que tornam-se nédios, enriquecem com o salário e suor do trabalho das pessoas, sendo que eles mesmos não trabalham e regozijam-se com a exploração das pessoas em suas religiões. Então, meus irmãos, fica a dica aí, o Messias, como ele procedeu, porque ele sabe que as religiões conduzem a muitos à perdição. É a porta larga que o Messias falou, que para a gente tomar cuidado para não entrar pela porta larga.